Em 2009, nós recebemos um prêmio de Londres como o melhor destino verde da América Latina, isso mesmo, o Amazonas. E isso, sem dúvida, nos credencia para competir no acirrado mercado de turismo e de ecoturismo. Como hoje é o Dia Nacional do Turismo, nós estamos falando a respeito desse assunto com o Fábio Marreiros, ele que é empresário, agente de viagens, entende muito do assunto. A gente já conversou um pouquinho aqui no bloco anterior, vamos continuar conversando neste bloco a respeito desse assunto. Nosso número vai aparecer aí na sua tela já, é o 929-811-4512, manda sua pergunta para a gente. Fábio, a gente falou bastante no bloco anterior sobre os números de pessoas que o Brasil, de turistas que o Brasil recebe ao longo do ano. Ele me falou aqui em off que lá pelo aeroporto Eduardo Gomes passam cerca de quantas mil pessoas? 14 mil pessoas todos os dias. 14 mil pessoas todos os dias. E esses turistas, Fábio, eles vêm para a capital ou normalmente eles seguem para o interior? Não, quando a gente fala de um número como esse, por exemplo, 14 mil passageiros, né? Obviamente que todos não são para o turismo, né? A gente tem uma parcela muito pequena, acho que 1%, 2% dessas pessoas vêm de fato para o turismo, né? Manaus é a capital dos negócios da região norte e nordeste. A gente está falando aqui do polo industrial de Manaus, que tem cerca de 80 mil funcionários trabalhando todos os dias, né? Então, vem muitos empresários multinacionais e muitas pessoas para fazer treinamento, que aí entra um turismo, que é o turismo de negócios, né? Então, que a pessoa vem para fazer negócio na cidade, tem 1, 2 dias para fazer alguma coisa pela cidade e depois partir. Quando a gente fala agora de desenvolvimento econômico voltado para o turismo local, a gente tem que ter muito cuidado em falar isso, porque isso não depende somente da base da comunidade, né? É todo um trade, os órgãos públicos, é a questão dos treinamentos das pessoas que vão trabalhar na área, né? A gente tem uma cadeia de coisas para a gente formar algo que de fato possa nos tornar referência em empreendedorismo regional. Quando a gente fala sobre ser referência, a gente está vendo aí algumas fotos de alguns pontos turísticos, na verdade imagens mesmo de alguns pontos turísticos da nossa cidade, Fábio. Mas você acha que o nosso profissional que atende a esse turista, os nossos trabalhadores da rede hoteleira, enfim, a gente está preparado para receber o turista? Porque olha só, eu estava na Ponta Negra um dia desses passeando com a minha família, e lá estavam turistas, aqui mesmo, turistas brasileiros, e aí eu acho que pelo sotaque reconheci que eu acho que eram do Nordeste, e eles queriam comprar um artesanato lá na Ponta Negra e eles saíram perguntando assim, vários quiosques, você aceita cartão, você aceita cartão? E as pessoas perdendo venda porque não aceitavam cartão. Então eu acho que esse é só um mínimo, um probleminha, né, das pessoas que recebem esses turistas, né? A gente tem sim, de fato, profissionais preparados para atender o turismo, né? Mas esse é um turismo um pouco mais caro, né? Quando a gente fala de um turismo mais acessível, por exemplo, como esse, a gente tem pouquíssimos profissionais preparados para isso, né? Por exemplo, isso não é um problema só local, né? Eu viajo bastante, então, por exemplo, no Nordeste, para quem Jericoacoara, você vai em alguns pontos turísticos de Jericoacoara, não aceita cartão, somente no dinheiro, né? Eu recentemente estou fazendo um tour pelo Nordeste e fui conhecer agora recentemente Canoa Quebrada. Em determinados pontos turísticos da praia, não aceitava cartão, somente no dinheiro, né? Isso não é um problema local, é um problema nacional, né? Mas isso também não é um problema, não aceito cartão porque eu não quero. Às vezes é porque o sinal de internet, de conexão, não pega onde é aquela localidade, entendeu? Para o Andrezinho, por exemplo, aqui em Manaus não aceita cartão, é somente no dinheiro, né? Na Amazônia Encantada. Mas assim, isso é um problema de vários problemas. A gente tem um problema de locomoção, a logística da gente chegar até determinado local, né? Porque nossas estradas não estão com qualidade. Isso é um pouquinho do problema, mas, por exemplo, eu fiquei impressionado, porque eu fui para Jericoacoara, fiquei impressionado comigo, porque eu fiquei 3 horas num carro para ir para Jericoacoara, e foi muito distante. Eu falava assim, já chegou, falta pouco, etc. E aí me sacrifiquei. Assim como eu me sacrifiquei para ir aqui para Novo Airão, né?
E para mim foi mais desgastante ir para Novo Airão do que para Jericoacoara. Mas por quê? É porque o turismo para mim é normal, né? Você vem enquanto turista, atravessa, vem da América do Norte, vem para Manaus, enfrenta calor, pega um ônibus e vai para Novo Airão e aproveita tudo aquilo que a gente tem de maravilhoso aqui. É verdade. Não, o Fábio não quis tocar no assunto, mas eu toco e ele vai falar pra gente. O atendimento, Fábio, gente, somos só nós que pecamos. Fala pra mim, você que viaja, você que tá por aí. Não, assim, atendimento é ruim, isso é de fato, né? Porque o turismo receptivo, que é aquele que recebe, né? Acredita que parece que não está precisando do turista que está chegando, entendeu? Mas isso também não é essa sensação. Isso não é um problema também local. Eu já tive em vários lugares. Eu posso citar aqui para quem já foi no Rio de Janeiro. Você vai naqueles restaurantes na orla de Copacabana, Ipanema, Leblon, e você parece assim que tipo, tanto faz. Você tem que ser implorado para ser atendido, porque ali passam milhões de pessoas mensalmente, então ser mal atendido, deixar ser atendido, tanto faz, eles ganham na rotatividade. E não é assim, porque tudo que vai e volta, né? Então, assim, quando já fui várias vezes, vou até agora, dia 11, para o Rio de Janeiro, passar o Dia das Mães com a minha mãe, esses já são os lugares que eu não vou no Rio de Janeiro, porque foram os lugares que eu não fui bem atendido, né? E qual é o mês assim de alta temporada aqui em Manaus, né? A nossa região, eu costumo dizer, né, dos profissionais da área, que a alta temporada é sempre aqui. E de repente, a forma como tu queira conhecer a Amazônia é o que se encaixa, né? Mas a gente tem muitos grupos vindo no mês de setembro. Setembro? Agosto, setembro, né, que é o período das secas, e a gente tem as belas paisagens que surgem, as ilhas maravilhosas das Anavilhanas, é o período ideal para ir. A Maués é um período lindo para ir se conhecer também. Itacoatiara, a gente tem aqui, as cachoeiras estão mais acessíveis em Presidente Figueiredo, que a quantidade de água já não é tão bastante, o volume de água não é tão grande, né? Então, setembro é o mês para quem gosta dessa coisa de sol, as praias de águas de Rio Doce, que é a nossa região, né? Agora, Fábio, uma dica para os nossos telespectadores. Estou com orçamento apertado, mas eu vou sair de férias com a minha família e tudo. O que você indica? Viajo para fora de Manaus ou faço um turismo local, regional, conhecendo um pouco do interior do Amazonas, que eu sei também que não é tão baratinho assim, né? Não é tão baratinho, né? Primeiro porque eles cobram em dólar em algumas regiões da nossa própria região. Mas assim, você que é turista local, né? Que é a gente chama de um nativo, já conhece. Muita gente não quer ter essa experiência porque já mergulhou no Rio Negro, já conheceu o Encontro das Águas, ou então já passou por algum momento em algum ponto de Manaus mais alto que você observa o Encontro das Águas. É interessante você também dar oportunidade para o turismo nacional. A gente tem aqui algo muito legal, a gente tem aqui Alter do Chão, que é conhecido como Caribe brasileiro, né? Nós temos aqui mais próximo, como a gente diz no nosso trade, o Quintal dos Manauaras, Fortaleza, né? Que você vai para Fortaleza, quer vir aqui, Fortaleza é linda, o Ceará, em geral, é muito bonito, né? Você vai, por exemplo, aqui para São Paulo, e aí sobe uma serra, vai para Campos de Jordão. É acessível. A minha dica que eu dou para você que quer viajar é fazer seu planejamento, né? E o que peca muito, o que as pessoas têm muita dificuldade é na hora de comprar a passagem aérea. E vou dar uma dica para vocês. Se você quer viajar barato, pagando menos de R$400 para qualquer lugar do Brasil, ida e volta, compre seu voo com no mínimo 60 dias de antecedência. Por quê? 60 dias de antecedência é o período que as companhias aéreas fazem para uma promoção em 60 dias. Então, eu, por exemplo, vou para o Rio de Janeiro agora com minha mãe e mais um amigo por R$630, ida e volta, nós três. Sério, Fábio? Sim. Gente, eu fico boba, mas é verdade mesmo. Eu fiz isso um dia e eu comprei e meu marido para o Rio de Janeiro. Deu R$600 ida e volta, nós dois. Ele fica com o queixo caído, né? Já vou procurar a minha, vou tirar férias em julho, já posso procurar agora. Já pode comprar. Então, sempre 2 meses antes é o período que eu vou ficar ali de olho, procurando a minha passagem aérea, etc. Você vai lá, né? E você vai conseguir viajar barato, sim. Fábio, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito bom a gente conversar
sobre um assunto em que o entrevistado saiba tanto, tenha tanta afinidade, e o Fábio sabe mesmo, tem os dados aí já de cabeça, né, Fábio? Obrigada. De nada, eu que agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez você, turista nativo, conheça a sua cidade, conheça a sua região, dê oportunidade também para conhecer o Brasil. O Brasil é lindo, a região amazônica é linda, nós temos lugares incríveis, Jalapão, no Tocantins, nós temos aqui as cachoeiras de Presidente Figueiredo, que são mais de 200 catalogadas, né? Eu conheço 4 só, então tem várias oportunidades para você aproveitar aqui na região amazônica. Verdade. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e hoje também é o dia do profissional de marketing. Então, daqui a pouquinho nós vamos receber um profissional dessa área que também entende tudo do assunto, é o Arnaldo Rocha. Daqui a pouco a gente conversa com ele, então.